Tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo. Quero conversar com vocês, falar um pouco sobre astrologia, sobre as facilidades e as dificuldades da semana. E eu sempre esqueço de dar os recados, né? São importantes, mas eu preciso falar para melhorar o engajamento do meu canal, né? Então, peço que você dê um like se você gostar do vídeo. Peço que você se inscreva no canal se você gostar, além do razoável, né? É importante para o crescimento do meu canal, é importante para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Estou sempre tentando melhorar aqui o canal. Eu sei que o engajamento depende de duas coisas bastante importantes, né? Da qualidade do áudio e do som, né? Hoje, infelizmente, minha câmera aqui está falhando bastante. Talvez eu tenha é, que cortar esse vídeo mais vezes do que eu gosto, né, do que o necessário. Geralmente eu gosto de fazer um vídeo num take só, né, mas talvez eu tenha mais cortes que o necessário. Mas de qualquer forma, né, para quem assiste os meus vídeos aí, vocês sabem que a mensagem, ela sempre tem, eu sempre prezo por dois pontos, né, a, a nossa capacidade, né, de pensar positivamente e também a nossa capacidade de fazer uma se dedicar a melhorar, né, como indivíduos, né? Então acho que por isso que eu trago pensamentos, né, e referências de outros processos aí de autoconhecimento, né, de filosofia, psicologia, teosofia, né? Então é importante citar isso sempre para que vocês entendam no que, né, quais são as fontes aí do meu pensamento, né? Mas voltando aqui para as questões astrológicas, né? A gente acabou de passar aí semana passada pelo Ano Novo Astrológico, né? Que é a entrada do Sol no signo de Áries. Isso é assim, sempre carregado de energia essa passagem, né? Porque ela acaba trazendo a energia solar, né? Para o primeiro signo, que é o signo de Áries, que é um signo dos grandes começos, né? Ou dos recomeços, né? Pensando que a gente é, nunca termina a jornada, a gente sempre passa para um próximo nível, né? É comum vocês escutarem astrologia e dizer, por exemplo, que Áries é a primeira reencarnação e que Peixes é a última, né? Mas eu só queria dizer para vocês que se a gente pensasse isso como uma escola, né? Seria mais ou menos como se Ares fosse o início da sua faculdade, né, e Peixes fosse o final. Mas isso não vai te é, eliminar fazer uma pós-graduação, né, ou qualquer outro tipo de graduação onde você tem um início, né, e um final, né? E também é importante pensar que tudo que começa, né, é, Ares começa, né? Mas isso não tira de Ares a possibilidade da inspiração, da abstração, né? Pisciana, né? Então uma coisa não elimina a outra, as coisas se somam, né? As oportunidades e essas fronteiras, né? Da capacidade do ser humano, elas se conectam, né? Elas são necessárias, né? O problema é quando a gente pensa de forma partidária, né, ou de forma individualista e pensa que uma coisa é necessária e outra não, né? Tirando essa parte um pouco, essa parte explicativa mais chata, né, vamos para os acontecimentos aí da semana. A gente, como eu disse, é um novo astrológico, né?
E no dia seguinte a gente teve uma lua nova em Áries, ou seja, mais uma vez o impulso do recomeçar, né? Do iniciar novamente. E hoje a gente tem uma lua posicionada no signo de Gêmeos, hoje domingo, estou gravando esse vídeo no domingo, no signo de Gêmeos, né? Se encaminhando para formar a lua crescente em Câncer. É, então a gente tem aí um ano bastante energeticamente muito motivado pelo signo de Áries e agora na lua crescente, né? A gente vai ter o, a, essa vontade, essa força de liderança canceriana. Essa força de liderança, ela sempre vai se demonstrar de uma forma mais, né, que aquele, como o olhar da família, o olhar da mãe, né, que ao mesmo tempo que impulsiona o filho, né, também cuida, né? Então, ou seja, é um olhar mais amoroso, né, um olhar mais na minha visão, a gente poderia usar isso muito bem se a gente tivesse numa posição de liderança e a gente tivesse realmente inteligência emocional para saber, por exemplo, qual pessoa é boa para determinada função, né? Essa pessoa sabe lidar bem com é bem organizada, né? Então ela vai trabalhar na área X, no planejamento, vamos dizer. Essa pessoa, ela é bastante criativa, então ela vai para uma área onde essa criatividade pode ser utilizada, né? Então é mais ou menos acho que é a melhor forma que a gente poderia pensar essa liderança canceriana, né? Muito se fala, né, sobre essa liderança emocional hoje em dia, vende-se cursos, né, e tudo mais, mas ela nasce a partir de um olhar, né, uma mistura de sensibilidade com dom de mando, né? É difícil imaginar isso, mas é possível se o signo de câncer fosse levado assim no seu mais alto potencial. Então essa lua crescente em câncer tem tudo a ver com isso, né? Sim, tem um outro aspecto que reforça tudo isso que eu estou falando, né? Que é a entrada, né, entre ontem e hoje, Marte entrou em Câncer, né? Então, como eu disse, muito potencial, mas a tendência é maior que esse potencial não seja desenvolvido, né? Por quê? Porque Câncer é o signo oposto a Capricórnio, que é o signo onde Marte fica exaltado, né? Se vocês se lembram quando eu falei de Capricórnio, vocês vão se lembrar que Capricórnio é um signo extremamente ambicioso, né? É o signo do nosso propósito, do nosso comprometimento com o nosso propósito, né? Com a nossa ambição de vida, nosso karma, o nosso dharma, né? E até eu expliquei que o melhor é quando a gente combina, né? Quando a gente consegue transformar o nosso dharma, né? No nosso propósito, né? Ao invés de muitas vezes a gente buscar uma profissão que só dê retorno financeiro, quando a gente encontra, né, a nossa vocação, a gente encontra ali também boa parte do nosso dharma, né, que é nosso dever, e as coisas se conectam, né? Então Marte, posicionado em Capricórnio, ele vai intensificar toda essa garra, né, toda essa energia em busca de um propósito, em busca dessa realização profissional, né? Enquanto que Câncer representa exatamente, né, enquanto Capricórnio representa o mundo externo, né, o mundo social, do trabalho, né, e das relações sociais, Câncer fica exatamente com o lado oposto, que é o mundo familiar, né, o doméstico, as relações familiares, as relações num nível mais íntimo, né? Então, é importante que a gente imagine agora Marte nesse signo de Câncer, né? Um signo mais
assim, tendo essa força de impulso, né? Essa força de impulso que Marte traz, mas dentro de um signo, né? Um signo mais de sensibilidade, de emotividade, né? Um signo carregado com uma, com muito mais é, conteúdo emotivo do que, né, o signo de Capricórnio, né? Então, é por isso que astrologicamente a gente diz que Marte está na posição de queda, né? Onde ele não consegue exercer a sua maior habilidade, que é o impulso masculino, né, de liderança e de ação. Então, Marte em Câncer tem esse aspecto. Vocês podem escutar outros astrólogos falando, mas Marte em Câncer tem sempre esse aspecto, né, de um pouco de bloqueio, né, das capacidades marcianas, né? Existe essa possibilidade de liderança, né, de alguém que tem essa capacidade de essa leitura, né, de liderança, né, falando assim, ó, eu sinto, vou até falar com a palavra canceriana, eu sinto que você se dá muito bem com engenharia. Eu sinto que você pode crescer aqui com, é, sei lá, teatro, né? Então, é, é, a, as coisas vêm através do sentir, né? Das emoções, né? Então, e é bem o tipo da liderança, né, que a gente recebe das mães, né? Então é interessante que vocês podem até escutar alguém falando assim, olha, agora, né, existe uma certa tendência em ter agressividades ou brigas familiares, né, ou brigas com a mãe, né, são questões, todos são possibilidades, né, não é que vai acontecer, mas são possibilidades. E talvez onde a gente vai mais sentir essa, esse, essa força marciana um pouco bloqueada, né? É porque a gente está numa alunação numa alunação de Áries, né? Tem Sol, Mercúrio e Júpiter em Áries, né? Nos gerando um excesso ali de entusiasmo, de empolgação, de motivação para a ação, para o início, né, para a, assim, lembrando lá né, da jornada do herói, né, para o início da jornada, né, a gente tem todos esses planetas em Áries nos pedindo isso, né, mas a força, né, o do regente de Áries, que é Marte, está num signo onde ele está em queda, né? Então a gente pode sentir, um- a gente pode ou nos sentir daquela forma ou 8 ou 80, né? Ou eu estou muito empolgado, né? Ou eu estou muito desmotivado, ou ou acabar escolhendo lados, né? Não, eu só sou motivado. As emoções não me abalam. Ou o que eu acho que é o mais difícil, né? O mais fácil é que qualquer problema emocional mexa exatamente nessa questão da sua motivação. Qualquer problema, né, qualquer distúrbio ali, né, conflito emocional, possa acabar te desmotivando, acabar te trazendo talvez uma sensação de que ou de inadequação ou de você acaba imaginando que não é capaz, que não tem aquela força, né, que as pessoas esperam de você, né? Então é interessante que a gente se né, se perceba, né, e não se deixe levar, né, por essas dúvidas, principalmente
em se tratando dúvidas, né, sobre iniciar coisas, sobre a nossa capacidade de exatamente essa capacidade de ser o descobridor, ser aquele que inicia, né? Toda vez que a gente vai se colocar nessa situação, né, de proatividade, né, a gente pode se sentir, né, ali um pouco ter, bater aquele medo ali, falar, será que realmente eu vou? Será que realmente eu sou capaz, né? Então é importante ter cuidado com isso, né? Nesse momento, esse Marte faz um trígono com Saturno, que eu acho que é bastante interessante, né? Bastante importante. Marte e Saturno, eles têm um certo antagonismo, né? Porque Marte representa o jovem, né? Aquele que está cheio de energia, né? Representa, em alguns casos, né? O guerreiro, né? O guerreiro cheio de energia, enquanto Saturno representa o ancião, o sábio, o mestre, né? Aquele que cobra, aquele que, que pede o resultado, né? Então, fazendo um bom aspecto, é por isso até que eles, né? Para quem estuda astrologia, eles são chamados, né, de os dois maléficos, né? Porque eles têm uma certa, eles, eles de certa forma induzem a gente a, trazem a esses assuntos um pouco mais difíceis de lidar, né, à tona. Quando eles estão em um aspecto ruim, né, eles têm um efeito mais importante, né, essas questões sobre essas diferenças, né, por exemplo, conflitos de idade, conflitos de poder, né, elas são mais acentuadas. Nesse momento, o aspecto é positivo, significa que a força, do jovem, né, está, né, do jovem Marte, está sobre assim, sobre controle e o domínio, né, daquele que representa a experiência, né, e a competência que é Saturno. Então, vice-versa também, essa força do jovem não permite também que o mais velho estagne, né, que pare no tempo. Então é uma boa conexão. Acontecendo em signos de água, né, é, nos vão nos dar uma boa capacidade de responsabilidade emocional, né, que eu acho que controla um pouco uma outra tendência de Marte em Câncer, que é o mimimi, né? Então, é, temos aí também um lado negativo de Marte em Câncer, dois lados negativos, né? Um lado, eu falei bastante semana passada, que é ter aquela tendência do caranguejo, né? De fugir do conflito, né? Fugir do conflito, sair de lado, sair meio de lado, como se não tivesse na situação, deixar o conflito por medo mesmo, por receio, por assim, autoproteção, autocuidado, né? Então a gente acaba saindo do conflito, prefere desistir do conflito para não realmente não se machucar emocionalmente e é se machucar mesmo, tá? Porque nessas situações que esse Marte ele vai remoer, né, mágoas, né? Ele vai ser aquele causador, né, aquela força que vai remoer o indivíduo em mágoas, né, em traumas, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam arraigadas sabe aquelas pessoas que guardam que ficam nervosas por dentro, né? Mas que exatamente para fugir desse conflito ficam se segurando, né? Até o momento que elas explodem, né? Esse é o Marte em Câncer, né? Então ele vai fugir do conflito o máximo que ele puder até o momento que ele explodir emocionalmente, né? Porque é uma explosão, né?
como se tivesse ali uma panela de pressão fervendo e até quando o indivíduo consegue se segurar, ótimo, né? Depois que essa panela de pressão explode, aí as reações são emocionais, né? É como se eu tivesse uma conjunção de Marte com Lua, né? Porque o regente de Câncer é a Lua, né? Então é perigoso esse momento por causa dessas tensões que a gente vai formando, desse nervosismo que a gente não sabe muito bem como extravasar e esse estado emocional que a gente vai ali guardando, né? Então é importante que a gente saiba realmente entender isso, né? Para poder resolver sem ter grandes consequências, né? Ruins, consequências muito ruins, né? Porque é nesse momento que a gente fala, a gente está se sentindo magoado, a gente está se sentindo machucado, então a gente não vai ter limites em machucar o outro, em ferir e magoar o outro, entendeu? Então é importante que a gente tome cuidado com isso. Ah, e como eu comecei essa conversa, né? Saturno fazendo, né, um bom aspecto para Marte, os dois em signos de água, emocionais. Saturno em peixes, que representa a compreensão, né, representa o entendimento, né, pode trazer um pouco mais de ajuda para esse Marte, né, que começa entrando em Câncer, trazendo toda essa bagagem emocional, tendo que trabalhar tão fortemente aí com as emoções, né? Então, Marte, se a gente pensar também em Marte como é, um, uma energia que nos promova a ação, que nos promova, é, a gente pode falar conflito, né, ou que nos, vamos falar em vez de conflito, batalha, né? Então, ou luta. Então, vamos dizer assim, que enquanto, por exemplo, se Marte estivesse em Áries, a luta era né, em favor do nosso projeto, né, da nossa vida, né? Mas Marte em Câncer, a luta muitas vezes é contra os nossos problemas externos, né? E aí quando, por exemplo, aparecem pessoas, né, que vão jogar esses problemas internos na nossa cara, né? Vão aí essa luta interna acaba ganhando personagens externos, né? Então é por isso que é importante que a gente faça essa autoanálise, né? E não deixe o mundo, né, cutucar as nossas feridas, porque serão cutucadas, né? Serão cutucadas. As feridas estão lá, estão quietinhas, né? Estão ali, estão quase, quase, quase cicatrizadas, mas a gente vai encontrar personagens no mundo que vão cutucar elas de novo, né? São só reflexos de nós mesmos, né? Mas é, as feridas só existem porque a gente não resolveu elas dentro da gente, né? Então, é uma baita oportunidade aí para quem procura por um acolhimento ou talvez um tratamento psicológico, né? É, Então, você pode procurar ajuda por um psicólogo, né? Ou um astrólogo, né? Ou um terapeuta, né? Mas é importante que você busque, né, entender esses pontos, né? Essas feridas emocionais, né? Saturno está ajudando nesse momento, né? Pode ser um amigo também, né? Um amigo com uma pessoa que você confia, visto que os signos de água
eles prezam muito pela intimidade, então não quer levar isso para uma terceira pessoa, né? Busca um amigo, busca alguém que possa exatamente servir como uma válvula de escape ali para você não deixar com que essas feridas vão acabar machucando você mesmo, né? Então, não fique remoendo, né, essas feridas, não fique remoendo as mágoas, né? Porque realmente Marte em Câncer tem existe essa possibilidade, dessa possibilidade de, de acabar levantando esses assuntos, né? E não são assuntos tão agradáveis, né? De uma forma geral, Marte em Câncer é bom para qualquer profissão né, onde a gente cuide dos outros, né? Desde a enfermagem até medicina, né? Até, como eu falei, psicologia, astrologia, qualquer, qualquer profissão da área de saúde, qualquer profissão da área de psicologia, né? Ou que busca esse entendimento psicológico, né? Então é bom porque muitas pessoas vão precisar, né? Vão ter esses problemas psicológicos, essas situações para serem resolvidas, né? E aí que entra o lado, né, positivo, né? A gente sempre pode pensar, né? Ver o copo meio cheio ou meio vazio, né? Da mesma forma que a gente pode ter as nossas feridas cutucadas, né? Para quem exerce uma profissão que está nessa posição de cuidar, vai ter muito mais energia para fazer aquilo que faz, entendeu? Porque Marte está ali, Marte está transmitindo força, transmitindo energia, né? Então, é, realmente, eu acho muito bom, né, para quem tem algum problema psicológico, né? Hoje a gente tem uma, uma situação muito, assim, pesada em relação a problemas psicológicos, ansiedade, depressão, né? Então a gente sabe que tem muita gente precisando de ajuda, né? Então, por exemplo, se você está numa posição onde você pode ajudar, pode direcionar uma pessoa, né? Exerce exerce esse poder, né? Porque isso também, né? Esse poder também está à nossa disposição com Marte passando em Câncer. Então, acho que é isso. Vou mostrar os mapas aqui para vocês, né? Para a gente entender como é que vai entender graficamente tudo isso que eu falei aqui no começo do vídeo. Aí vocês estão vendo a minha tela. Estamos no dia 26 de março. Então é exatamente isso que eu estava falando para vocês aqui, ó. Marte acabou de entrar em Câncer, né? Grau 0 e 29 minutos aqui de Câncer. É, aqui essa linha azul é o trígono, né? Um ângulo de 120 graus em relação a Saturno em Peixes. Então, enquanto esse Marte estiver fazendo esse trígono, a gente pode aproveitar, né, essa responsabilidade emocional de Saturno, pode aproveitar essa capacidade de compreensão, né, do signo de Peixes, né, a empatia, né, que Peixes tem, né, então realmente um momento para a gente se analisar emocionalmente, né, e se a gente tiver alguém para compartilhar os nossos problemas é melhor, porque vai exercer exatamente essa função aqui de Saturno em Peixes, né? Vai ser aquele alguém que olha com empatia em relação aos seus problemas, né? Tomara que você tenha uma pessoa dessa, né? Ou se você não tiver, como eu disse, procure ajuda, procure alguém que possa te aconselhar emocionalmente.
E aí a gente tem Sol aqui no grau 5 de Áries. Vocês podem ver que Mercúrio está se aproximando de Júpiter aqui, então é, Mercúrio, né, hoje, uma baita capacidade de vender a própria imagem, né, e de pensar de uma forma, pensar como um líder, pensar como alguém que está direcionado ao sucesso, que está direcionado ao seu projeto, a realizar aquilo que, né? É lógico que isso aqui também traz uma boa dose de egoísmo, né? A gente pensar, meu, farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas se a gente juntar um pouquinho, né? Um pouquinho do egoísmo com um pouquinho do altruísmo ali de Saturno e Peixes, já é o suficiente para a gente pensar não só, né, no nosso bem, mas também no bem dos outros, né? E Júpiter amplia tudo que toca, né? Então, esse Mercúrio se aproximando de Júpiter significa que essa visão, né, esse pensamento de líder, né, está ampliado, né? Está reforçado. Ah, outro ponto, né? Vênus se aproxima de Urano em Touro, né? Então, a Vênus muito bem posicionada no signo que ela rege, Touro, né? Fazendo a gente pensar sobre produzir melhor, né? Sobre a gente ter fartura, criar nossa própria riqueza, olhar, tentar olhar o mundo com mais um olhar estético, né? Um olhar buscando valores mais belos, e valores e, né, coisas físicas, né, mais belas, trazer o valor da beleza, né, da estética. Tudo isso aí Vênus está tocando. Quando Vênus se aproxima ali de Urano, significa que coisas, sim, assim, eu não queria falar sorte, né, mas pode ser aquele momento, aquele golpe de sorte, né, onde a gente acaba é, acaba ganhando um recurso que a gente não esperava, tendo talvez uma proposta de emprego também para ganhar mais, uma, uma talvez tendo uma ideia de negócio, né? Então é uma coisa que vem, é uma conjunção com Urano, então é uma coisa que vem de forma repentina, exatamente para impulsionar essa ideia, né? E que touro, e que touro, que touro busca, né? Trabalho, né? O retorno desse trabalho, né? Que é a fartura, a riqueza, né? E a beleza, né? Ou seja, o senso estético, né? O olhar daquela segurança, né? Daquela visão de que o que é estético é melhor, né? Então, são tudo isso, essa conjunção que vai acontecer nessa semana pode trazer, né? Então, são duas grandes portas aí que eu vejo que se abrem. A porta de Áries com a conjunção Mercúrio, né, e Júpiter, e a porta de Touro, né, que é a conjunção de Vênus com Urano. Por isso que eu acho que é tão importante a gente ter uma inteligência emocional, né? Porque não estando muito emocionalmente bem resolvido, a gente pode deixar passar essas portas, né, que se abrem aí que eu tô falando, né? Então é importante a gente cuidar também da nossa parte emocional. E aqui, no dia de hoje, dia 26, a Vênus em Gêmeos faz um sextil aqui para o Sol, né? Então, dias, né, de boas conversas, bons diálogos, né? Então, onde a gente pode usar a comunicação da melhor forma possível.
passar para o dia 27 aqui, né? E que a gente tem a Lua caminhando, né? E aí caminhando ela faz agora um sextil para Mercúrio e Júpiter. Também é uma segunda-feira, né? É uma segunda-feira bastante social, bastante com bastante, assim, questões relacionadas a, a vendas, né? Ou vender o seu produto, vender, saber também ter um pensamento de líder, saber liderar, são questões que vão aparecer nessa segunda-feira aí. Mas tudo isso, né, focado, assim, como a gente pode usar a Lua como energia, né, como ferramenta, então a Lua em Gêmeos, né, saber dialogar, saber conversar. A gente vai saber vender através do diálogo, através da conversa, a gente vai saber liderar através da conversa. Eu falei da câmera, né? Vocês podem ver aqui, minha câmera apagou, minha imagem sumiu aí, mas vamos terminar o vídeo passando os dias aqui. Então, chegamos aí no dia 28, né? 28, quarta-feira, e aí a gente tem a lua cheia, aliás, a lua crescente, desculpa, em Câncer, em conjunção com Marte, né? Então, ou seja, a lua quadratura com Sol, né? Lua crescente. Marte, né? Quadratura com o Sol, também quadratura com Netuno aqui, né? E Lua e Marte fazendo um bom aspecto para Saturno. Então, isso aqui corrobora com tudo isso que eu falei para vocês, né? A gente tem muito impulso para fazer, muita vontade de fazer. Ares, vai depender de como a gente está emocionalmente. A gente não pode deixar ser abalado emocionalmente. Essa Lua em condição com Marte, em Câncer, né? Se existirem agentes externos, né, as nossas relações pessoais, né, pessoas cutucando as nossas feridas, tentar buscar talvez uma meditação, como eu falei, um amigo para desabafar, alguém para, né, uma ajuda psicológica, mas não deixar, não se permitir, né, ficar preso aí né, nessas lutas com os nossos demônios internos aí, né? Os nossos traumas, né, com, com esses problemas nossos internos. E isso vai depender muito, né, de como a gente trabalha isso, né? Trabalhou até agora, né? Porque não é numa semana, em poucos dias que a gente vai resolver um trauma, né? Uma mágoa, né? Não é de uma hora para outra que a gente resolve, mas é importante estar ciente que existe a possibilidade, porque para não ficar assim, meio que enjaulado num clima tenso, né? E muitas vezes sem saber por quê, né? Ah, nesse dia ainda não foi formada a conjunção exata ainda de Vênus com Urano, mas já foi formada a conjunção exata, né, de Mercúrio com Júpiter, né? Então, nesse dia aqui, a gente, ao mesmo tempo que está hiper mega empolgado, né, existe a possibilidade de a gente estar emocionalmente, né, abatido, mas estou avisando aqui para vocês se prepararem, né, não deixar, realmente não deixarem as pessoas tirar isso de vocês, né? Tirar essa empolgação de vocês. E lua crescente, né? Então, ou seja, o que que vai crescer nessa lua crescente? Exatamente, deveria crescer essa inteligência emocional, né? Essa habilidade de liderar com sensibilidade, né? Eu
não posso esquecer que o melhor exemplo para isso é a mãe, né? A mãe da gente sabe exatamente. é, Você pode, por exemplo, achar que tem vocação para ser piloto de avião, mas com certeza sua mãe vai te dar uma dica ali. Pode ser uma dica clara, pode ser uma dica meio confusa, que você não entenda naquele momento, mas aquilo vai trazer entendimento com o passar do tempo, né? Então é importante que vocês entendam isso, né? E eu queria, eu realmente desejaria que vocês aproveitassem o melhor dessa lua crescente, né, em conjunção com Marte aí em Câncer, que é exatamente essa possibilidade de liderança, né, com esse, esse pensar, se pensar de líder, né, mas com sensibilidade. Eu acho que é o melhor que se poderia alcançar aí com essa lua, né? Aí a gente tem o dia 30, que é a lua caminhando aí por Câncer, né, vai fazer uma quadratura com aqueles que estão em Câncer, com aqueles que estão em Áries, e vai fazer um bom aspecto aqui com Netuno, né, em Peixes, que também é uma outra forma de sensibilidade, né, um outro olhar, um outro olhar sensível sobre alguém ou sobre si mesmo, né? Então é importante aí, talvez se vocês se sentirem incomodados com a conjunção Marte e Lua aqui em Câncer, se for exatamente posto para vocês essas pessoas, né, essas situações externas que cutucam as nossas feridas internas, talvez esse dia que seja venha a cura, né? Que aqui é a sensibilidade porque aqui não tem nenhum elemento é, masculino, né? Aqui é Lua em Câncer, Lua rege Câncer, Netuno em Peixes, Netuno rege Peixes. Então aqui é sensibilidade pura, né? É, assim, para o entendimento, para a compreensão, né? Então, talvez um dia seja ali o cutucar, mas outro dia tem ali o cuidar, né? O curar. Passamos para o dia. Que ele pulou aqui, né? Ele pulou o dia 29. Então, dia 29 a Lua, né, faz um bom aspecto aqui para Vênus e Urano em Touro. Então, aqui é uma busca por segurança, né? Busca por segurança e por segurança física e segurança emocional, né? É bastante interessante aqui, né? Quando a gente, por exemplo, se a gente vai para casa, a gente se sente seguro em casa, né? Ou a gente, é uma mistura dessas duas coisas, não é um exemplo só, né? A casa, ao mesmo tempo que ela traz a segurança emocional, porque ali está sua família, aqueles que de certa forma estão próximos a você, te entendem, né? E também traz a segurança física, né? Porque você está separado do resto do mundo, né? E aqui eu tinha colocado fora de ordem, né? Só para mostrar para vocês. Dia 30 foi exatamente o dia que eu falei, né? Do trígono aqui com Netuno. Pulei o dia 29, desculpa, para não confundir não quero confundir a cabeça de vocês. E pulou o dia 31. Deixa eu ir até o final aqui. 31. 31, Lua em Leão, né? E Lua em Leão é
a gente vai buscar sim, por se sentir bem, por buscar essa alegria interna, né? Por buscar essa satisfação interna de estar bem, né, conosco. Primeira vez, né, que essa lua passa nos primeiros graus aí de Leão, com Plutão já em Aquário, né? Então, é, é um chamado ali, né? Olha, tô aqui, né? Agora tô em Aquário, então vocês podem ver a quantidade de situações que aconteceu essa semana, desde os conflitos na França pela aposentadoria, até os problemas aqui no Brasil relacionados ao governo, né? Relacionado também ao PCC, o PCC fazendo atentado para o Moro. Então, já o, o pezinho, né, que o Urano botou em Aquário ali vai trazer transformações profundas, né? Como eu falei para vocês, transformações profundas ao longo do tempo, né? Mas ele já mostra ali que existe um potencial transformador nas questões aquarianas. E primeira vez que a Lua vai passar por esse ponto aí, com Plutão já em Aquário, né? Então, é interessante para os leoninos aí ficarem atentos, né? Ou eles podem enfrentar grandes oposições, né? Ou entendendo o outro lado, né? Tá, sabendo ser aquariano também, aí o poder de Leão fica maior, né? Porque ele vai, na verdade, representar o eixo, né? Plutão Aquário, né? Então é interessante que os leoninos aí fiquem atentos, né? Com essas primeiras situações aí da Lua fazendo oposição com Plutão, né? Ou se você entende, né? O, sim, o significado de Aquário, se você entende as questões de abertura, né? De distribuição, de compartilhamento. Se você é um leonino que entende que o seu brilho pessoal ele está a serviço do coletivo e não ele só existe por que você é especial, né? Se você entende que esse o seu dom especial é só, né, aquilo que você pode contribuir com o coletivo, e provavelmente você não vai sentir tanto, né? Mas para leoninos que são mais egoístas ou que não têm esse entendimento, né? Podem sentir um pouco mais, né? Então, de qualquer forma, a Lua faz a oposição com Plutão, entra em Leão e vai fazer trígono com todos os planetas que estão em Áries, né? Então, é otimismo, empolgação, alegria, né? E a gente, por isso que eu falo, a gente tem que estar preparado para aproveitar, né? Porque é, a Lua ali fazendo trígono com o Sol vai abrir oportunidades para a gente se expressar de várias formas, assim, da melhor forma possível, né? Então, crítico porque faz oposição com Plutão, mas depois, se a gente sabe entender, né, o que significa Aquário, muito provavelmente isso vai acabar virando um poder para você ao invés de um problema, né? Acho que eu mudei aqui. Dia primeiro, a Lua, como eu disse para vocês, a Lua continua caminhando pelo signo de Leão, aí vai fazer bons aspectos ali para Júpiter, né? Que também excesso de autoestima, excesso de autoconfiança,
né? É, vai fazer uma quadratura para Vênus e, e Urano em Touro, né? Que só vai incomodar a gente se a gente tiver problemas relacionados à ostentação, né? Se a imagem que a gente projeta para o mundo está baseada só em valores externos e não internos, né? Caso contrário, não vejo muitos problemas, né? E para terminar aqui, chegamos, né, no domingo, a Lua. Opa, eu mudei para o dia 4. Aqui meu Google Drive aqui, ele salvou os arquivos de forma mais aleatória. É, e aí chegamos no domingo, dia 2, a Lua passando ali, né, de Leão para Virgem, vai fazer uma outra posição que é nova, né, uma posição também bastante crítica, né, bastante complicada, mas que a gente vai ter que aprender a lidar agora, que é a oposição da Lua com Saturno em Peixes, né? Então, se você é virginiano, né, e entende o valor, sim, sim, tem alguma conexão com, assim, com a inspiração, né, com os valores mais universais, né, com essa atitude de Peixes de entender, né, de ter essa compreensão, você não vai sentir tanto. Mas se for um virginiano que for uma pessoa mais cética, uma pessoa mais, assim, mais, sabe o virginiano que é, acaba exagerando na crítica, acaba exagerando, sim, o que o virginiano critica porque ele quer que a pessoa melhore, né? Ele quer que as pessoas melhorem, ele busca melhorar, então ele acha isso importante, né? Então o ato de crítica virginiano ele é positivo, mas muitas vezes o virginiano ele acaba exagerando, né, na crítica e acaba magoando as pessoas, acaba talvez não é muito bem entendido nas suas atitudes, acaba fazendo o mundo pesado demais, né? Pela, pelo o excesso de pragmatismo, né? Então, acaba também muito focado nos seus métodos, né? Nas suas pequenas manias, nos seus pequenos, na sua excesso de organização, né? Excesso de as coisas estarem muito bem planejadas, né? Muito bem, assim, delimitadas as coisas. A gente não tem muita margem para fazer coisas diferentes. Então, também, acho que se você for um virginiano desse nível, talvez você sinta um pouco mais. Mas, se você entender que a gente é né, que quando a gente olha as coisas por uma visão só, a gente acaba ficando muito parcial. Se você tiver alguma compreensão do mundo pisciano, isso também vai servir para você como, sim, como auxílio assim, em você se sentir completo, né? Mas se você tiver muito focado nesse mundo virginiano, né, organização, planejamento, rotina, tenho que fazer, né, trabalho, se você tiver muito preso a essas coisas, talvez você sinta um pouco mais, né?
Mas eu acho que é isso, né? Já falei bastante aqui. Vamos deixar né, a lua cheia para falar semana que vem. Minha câmera, minha webcam aqui parou de funcionar. Estou providenciando uma câmera melhor, né, uma câmera para filmar vídeos e acho que nas próximas semanas aí, depende da importação aí, quando chegar eu já faço os próximos vídeos com ela. É, de uma forma geral, eu acho que é uma boa semana. Você deve ficar empolgado, você deve ficar motivado, você deve fazer planos, você deve botar os seus planos em ação, você deve iniciar os seus projetos. O que você não deve é ficar paralisado, né, se sentir pressionado emocionalmente e deixar com que essas feridas internas, esses traumas, essas situações, né, onde feridas emocionais cancerianas elas estão muito relacionadas com o sentido de proteção, né, com o sentido de sentir-se vulnerável, né? Então, é, não permita, né, que essas sensações acabem estragando a semana de vocês, né? E usem a inteligência emocional no máximo nível que vocês conseguirem, né? Acho que é o, sim, o melhor recado que eu posso deixar, né? E espero que vocês aproveitem aí da melhor forma possível. Uma boa semana para vocês, né? Uma ótima lua crescente, né, em Câncer. Deixo o meu abraço e tchau.